Hoje é dia 15 de julho de 2020 e esse é o primeiro vídeo da disciplina de Dinâmica de Sedimentos Coesivos em Ambientes Costeiros do programa de pós-graduação em Oceanologia da FURG. Meu nome é Carlos Augusto Franceschettini, Guto, professor da disciplina, e durante o curso, então, nós vamos apresentar vários vídeos de curta duração para posterior discussão em encontros remotos. Então, começando aqui com uma foto, uma bela foto, uma bela imagem de satélite do delta do rio Ganges. Então, vocês estão vendo essa linha branca aqui em cima, é o rio Ganges, um dos maiores rios do mundo, com uma enorme carga de sedimentos de suspensão. Esses sedimentos chegando aqui no delta, sendo distribuídos pelas correntes. Então, esse é o nosso objeto de estudo durante esse curso. Esse material que dá essa coloração para a água, e o que nós queremos saber são os processos que controlam a movimentação desse material. Sedimentos coesivos, eles são presentes em quase todos os ambientes do mundo, principalmente em ambientes temperados e tropicais. E são extremamente comuns quando nós vamos em regiões de marismas, ou regiões de manguezais, em regiões tropicais, ou em marismas em regiões temperadas, ou em planícies de marés, em qualquer ambiente desses, nós vamos encontrar em abundância, grande quantidade de lama, que é constituído por areia, gases, água, matéria orgânica e partículas pequenas de argila e minerais que dão essa natureza coesiva, que a gente chama esse material, que a gente costuma chamar simplesmente de lama. Tá? Particularmente aqui em Rio Grande, nós temos o caso bastante interessante, e que eu saiba é um único lugar do mundo em que nós temos a ocorrência periódica de eventos de deposição de lama na praia. Então, há transporte de lama, a lama chega na praia, fica algum tempo lá, até que as tempestades vão removendo novamente a lama e ela vai embora. Então, nós estamos vendo aqui que existem interações complexas, Então, isso aqui é uma imagem que lá atrás aparece a desembocadura da Lagoa dos Patos, com os moles. E aqui um trecho onde nós vemos aqui, esse branco seria a espuma das ondas, arrebentação, com um momento que tinha bastante onda. E aqui nós não vemos espuma nenhuma, significa que as ondas não estão arrebentando aqui. Então está havendo uma interação interessante. Então a lama que está presente aqui, ela interage com o fluido e isso produz resultados bastante interessantes. Uma consequência desses eventos é que você vai ter a lama na praia. E aqui nós estamos vendo essas bolas de lama, que é uma etapa posterior à deposição, depois que elas já foram ressecadas e começam a sofrer o processo de erosão. Então, esse é um processo bastante complexo, e que precisa muitos estudos ainda para entender exatamente o que está acontecendo, E nós sabemos que em Rio Grande, nós temos atividades de dragagens, existe um aporte muito grande de Lagoa dos Patos, de sedimentos, e tudo isso desempenha um papel importante nesse processo. Só que nós não entendemos ainda, Então, o que requer bastante estudo. Uma feição muito interessante, que é particularmente interessante da dinâmica de sedimentos coesivos, é que os sedimentos coesivos são transportados principalmente em suspensão na água, e a presença e ausência desse material na água é muito efêmera. É questão de horas a dias, você pode ter uma situação completamente diferente. Então aqui é só um exemplo da pluma do rio Itajaí-Açu, que é um rio que aporta uma quantidade grande de sedimentos na zona costeira. Então, no período de baixa descarga, nós não temos praticamente nada de descarga, nada de turbidez costeira, enquanto que em uma condição de alta descarga fluvial, vocês estão vendo aqui a formação dessa pluma, essa vasta pluma de sedimentos de suspensão. E a situação entre essa situação e essa situação pode se variar uma questão de várias horas a poucos dias. E a situação pode se intercalar
entre uma e outra. Então, isso é um aspecto importante quando a gente observa os sedimentos, está interessado no transporte de sedimentos coesivos, é a escala de tempo em que os processos ocorrem. Como sedimento, material granular, né, ele vai estar dentro de um ciclo, né, que você tem erosão, que é quando o material ele é liberado do fundo. Nós temos o transporte, quando ele é carregado pelo meio, né, e nós temos a deposição, quando o meio não é mais eficiente em carregar, então esse material vai voltar para o fundo. Só que é muito mais amplo e muito mais complexo do que simplesmente erosão, transporte e deposição. Quando nós falamos em erosão, existem vários processos dentro do processo erosão, né? Como, por exemplo, consolidação, afixotropia, liquefação, limiar de erosão, tipos diferentes de erosão e um evento chamado entrosamento, né? Que é um processo associado ao escoamento. Quando nós falamos de transporte, né, então o transporte dos sedimentos finos, coesivos, ocorrem principalmente através de suspensão, que é uma condição específica desse material, né, que eles estão em suspensão e permanecem em suspensão na água, mas, porém, eles também podem ser transportados por correntes de turbidez, né, que ocorre e transportam grandes quantidades de material junto ao fundo. E todo o transporte, ele depende de forças, ele depende de movimentação da água em si, né? E isso advém da descarga fluvial dos rios, do efeito das marés, da ação do vento sobre a superfície do mar e da ação de ondas, né? Então, tudo isso, em conjunto, vai resultar em transporte. Quando as condições não são mais favoráveis para que o material que está em suspensão fique em suspensão, o que vai acontecer? O efeito da gravidade vai fazer com que esse material vá para o fundo, que a gente chama de deposição. E quando nós falamos de deposição, vários processos estão interrelacionados, por exemplo, e talvez o mais interessante e peculiar dos sedimentos coesivos é o efeito da floculação. Né? O efeito da floculação, quando você tem as partículas pequenas, individuais, ou que se agregam formando partículas maiores. E essas partículas maiores, por sua vez, vão decantar mais rapidamente. E salinidade, pH, matéria orgânica dissolvida, todos eles têm um efeito bastante importante na floculação, bem como a turbulência, né? Tipo, maior turbulência quebra os flocos, menor turbulência permite flocos maiores. A mineralogia dos argilominerais que estão em suspensão, dependendo do tipo de argilominerais, você vai ter diferentes tipos de flocos. E todos os efeitos também, existe o que a gente chama de limiar de deposição entre as condições de manutenção da partícula em suspensão até que a partícula efetivamente chegue no fundo, que isso pode levar algum tempo, né? Então, não necessariamente a partícula que entra em decantação vai depositar em uma área, ela pode ser ainda carregada por uma distância grande em relação ao início da deposição. E, por exemplo, um outro fenômeno bastante interessante é a decantação retardada, que quando você tem concentrações extremamente elevadas de sedimentos em suspensão, os sedimentos se autossuportam na coluna d'água. Então, não existe uma decantação livre, e sim a decantação é uma acomodação do material, né? E todos esses processos, né, de erosão, transporte, deposição, esses processos associados a esses processos, né, todos eles estão interagindo de maneira concomitante, né, na dinâmica, né? Então, às vezes, isso que mostra a complexidade da abordagem de a gente tentar entender a dinâmica dos sedimentos coesivos em ambientes costeiros. Bom, a literatura que nós temos, ela não é uma literatura vasta, né? Então aqui eu vou colocar 2 livros de referências que eu creio que são os melhores livros no assunto, né? Que é o do Keith Dyer, de 1986, Coastal Estuarine da Sediment Dynamics, que ele fala de transporte de sedimentos de maneira geral, não só a lama, mas a areia também. E tem um livro mais recente, do Winterwerp e Van Kesteren, de 2004, eu acho que já tem uma segunda edição, terceira, né, que é Introduction to the Physics of Cohesive Sediment in the Marine Environment. Né? E no caso, esse livro trata mais
dos sedimentos coesivos. Mas muito da literatura que nós temos, o que é um reflexo da natureza do sedimento coesivo, porque ele depende muito das particularidades de cada região, né? Então, embora você possa ter que a física, ela é geral, se aplica em qualquer lugar, as condicionantes locais produzem diferenças significativas nos processos. Então, nós temos que muito que a gente conhece são estudos de casos específicos, né? Então, uma fonte muito boa de material bibliográfico para estudo de sedimentos coesivos vem desses livros organizados de capítulos que estudam, né, diferentes nuances da dinâmica de sedimentos em diferentes lagoas, estuários, baías ao redor do mundo, né? Então, aqui são alguns exemplos, né? Esse aqui são exemplos de 2002, mas a cada 2 anos tem um encontro chamado de INTERCOF, que é International Conference on Cohesive Sediments, e geralmente a cada evento desse eles produzem um novo volume de livro. Como nós estamos trabalhando com sedimentos coesivos, e é inevitável que o transporte de sedimentos coesivos está associado às correntes, né? Então, embora a dinâmica de sedimentos coesivos, para a gente entender, nós temos que entender também a circulação, né? Então, e para entender a circulação desses ambientes, aí nós temos que entrar na parte de oceanografia física de estuários e plataformas continentais. E aqui também tem alguns livros importantes, né, que eu vou deixar aqui na lista para consulta, né? Particularmente o livro do professor Miranda, da USP, que é em português, né, que é acessível, e ele dá uma boa introdução à dinâmica de estuários e um pouquinho de plataforma também, né? E tem uma série de outras aqui de referências que a gente pode dizer como clássicas, né? Que sugestão para leituras sobre a oceanografia física costeira. Bom, o que são sedimentos finos, né? Então, assim, quando a gente fala sedimentos finos, né, são partículas extremamente pequenas que são estritamente argilominerais, né? Então, e esses argilominerais, nós estamos vendo aqui nesse canto aqui tem uma imagem de microscopia eletrônica de varredura de argilominerais. Então, eles têm esses formatos aqui que vocês estão vendo, essas plaquinhas, né, com formato achatado, como se fosse um prato. Elas são platiformes. Esse aqui é um exemplo, eu não sei que argila mineral é esse, mas cada argila mineral vai ter um formato ligeiramente diferente, mas nós temos essas partículas extremamente pequenas, de micras de tamanho, 1 micra, 10 micras de tamanho, né, são extremamente pequenas. Porém, essas partículas têm uma propriedade que é a propriedade de coesão, que permite que elas construam unidades maiores. Então, por exemplo, eu posso pegar uma quantidade grande dessas partículas com água e transformar elas, por exemplo, em um tijolo ou em um vaso. E o que é interessante também é que aqui você tem essas mesmas partículas em um outro estado, né? Então, você tem que as partículas elas podem ser extremamente reduzidas, com água elas podem adquirir fluidez ou plasticidade. Então, se você pegar esse material com um pouco de água, você vai ter lama, imagine, massa de modelar. E com essa massa de modelar, nós podemos fazer um vaso. Mas, se eu pegar esse vaso, quebrar esse vaso, macerar esse vaso e colocar água, eu vou ter essas partículas pequenininhas novamente, tá? Então, isso é um efeito bastante interessante dos sedimentos coesivos, que, por exemplo, os sedimentos arenosos não têm, né? Para você construir, para você agregar sedimentos arenosos, né, eles não são coesivos, você precisa usar um agente que vá atuar como agregador, né? Por exemplo, cal, né, que a gente usa na construção, é caulinita, que é um argilo mineral, né? Então, isso é uma característica muito interessante dos sedimentos coesivos, tá?
E nós sabemos que quando eles estão no seu estado pequeno, eles são transportados pelos rios e que dão essa coloração característica dos rios avermelhado, né? Porque é o efeito da oxidação do ferro que dá essa tonalidade avermelhada para a lama quando ela está exposta ao oxigênio. Bom, e por que nós temos interesse em estudar os sedimentos coesivos? Por que uma das coisas, as particularidades e o que nos estimula a estudar sedimentos coesivos talvez uma das mais importantes é que esses sedimentos são extremamente reativos quimicamente e biogeoquimicamente, né? Então, a natureza desses sedimentos, por serem coesivos, significa que eles são bastante polarizados, e por serem polarizados, eles têm afinidade elétrica com qualquer outra substância polar, tá? E quase todos os contaminantes, poluentes que nós temos no ambiente têm carga elétrica residual, e o que vai acontecer é que os sedimentos em suspensão, quer dizer, os sedimentos coesivos que estão em suspensão, eles são muito interrelacionados com poluição, por exemplo, tá? Então, aqui nós estamos vendo nessa imagem aqui, eu coloquei uma imagem aqui que mostra que tem uma indústria e uma série de lagoas, né, o que a gente chama de lagoas de estabilização, né? E para que servem essas lagoas? Porque você larga um resíduo com alto nível de contaminação numa lagoa como essa, e o que vai acontecer é que os materiais, esses contaminantes, eles vão ficar absorvidos e vão decantar, e quando decantarem, eles podem ser removidos então do sistema e armazenados ou depurados posteriormente, né? Esses materiais, né, isso aqui é um exemplo de uma interface, né? Então sempre vai haver essas relações, e essa figura que tem aqui embaixo, né, eu estou mostrando aqui um exemplo que eu tirei eu não sei qual é o livro de onde que eu tirei isso aqui, mas mostra, por exemplo, o que acontece na vertical dentro do sedimento, de um depósito de lama, né? Existem variações bastante bruscas, por exemplo, do EH, do potencial redox, do pH, do oxigênio, do ferro, da presença do carbono, que de CO2 vai para CH4, do nitrogênio, coisas assim. Então, a lama é extremamente reativa biogeoquimicamente, né? Então, entender a dinâmica da lama é extremamente importante para a gente entender os ciclos biogeoquímicos dos materiais, tá? E aqui é só para mostrar um exemplo de uma interface, né, da lama, que ela é assim, no caso aqui é um tubo de acrílico que pegou um testemunho com uma lama, e você inclina ele e a lama ela é móvel, né? Então, existem vários porquês de estudar sedimentos coesivos, né? Então, todas as interrelações entre a parte física, a parte química e a parte biológica e a parte geológica, todos estão bastante fortes quando a gente tenta entender a dinâmica desses materiais. E, assim, um problema contemporâneo, quer dizer, não é um problema contemporâneo, é um fato contemporâneo, é que, assim, a economia do mundo cresce, e com a economia do mundo, a maior parte dos bens transportados são transportados por via marítima, e vem a necessidade de ter portos, e os portos cada vez mais fundos. E nós sabemos que os ambientes costeiros chegam aos estuários, que são ambientes que há deposição de sedimentos. Então existe esse conflito entre ter portos profundos em ambientes que são ambientes deposicionais. Então, para você poder ter atividade econômica, você vai ter que remover, vai ter que adaptar aquele ambiente, aquele estuário, né, a profundidade para os navios poderem chegar e sair com segurança. Então, significa você ter que remover esse material, né? Então, remover, tirar de um lugar e colocar em outro lugar. Isso gera impactos ambientais, isso gera discussões amplas sobre o impacto, mas é uma coisa inevitável, tem que ter, né? Para ter atividade econômica, tem que ter portos. Para ter portos, tem que ter dragagem. Então, esse é
é um dos grandes motivos por que estudar sedimentos corrosivos, né? Eles fazem parte dessa questão ambiental complexa que é as zonas costeiras. Então aqui é só exemplos, né? Isso aqui é uma dragagem em algum porto do mundo, uma draga navegando aqui, deixando um rastro de material em suspensão, que é produzido pelo que a gente chama de overflow, né? E aqui a sua imagem, por exemplo, o superporto do Rio Grande, o Porto de Irajaí, o Porto de Santos, e aqui uma dragagem ocorrendo em algum porto com um grande depósito de óleo atrás, né? Então, talvez assim, existe o porquê ecológico, mas um motivo muito importante para estudar sedimentos corrosivos é exatamente essa questão ambiental das dragagens e gerenciamento portuário. Contextualizando, né, essa parte, né, que nós temos que estuários, né, ambientes costeiros, nós temos que 3/4 da população do mundo vive na zona costeira, né, então é uma zona que naturalmente vem com muitos conflitos de uso, interesses e econômicos, sociais, etc., né, e os estuários, naturalmente, são condições ambientes seguros para você fazer transbordo, né? Atividade portuária, pegar, encostar um navio, tirar, carregar, né? Não dá para fazer isso numa praia. Então, os estuários são ambientes adequados. E então nós temos um ciclo, né? Quer dizer, que quando tem a colonização, principalmente nas Américas, né? Que veio a colonização europeia para cá, as grandes cidades, as cidades começaram a surgir nos estuários, onde você tinha essas condições. E à medida que o tempo passou, os navios aumentaram e os ambientes que antes eram adequados aos navios daquela época não são mais. Então tem que ter essa readequação de dimensões por uma questão de desenvolvimento local, né? E o que é interessante é que a taxa de mudança desses ambientes é uma taxa de mudança que é relativa com a taxa de mudança da própria evolução dos estuários. Por exemplo, nós temos aqui 500 anos de história aqui da colonização brasileira, mas nós temos que os estuários evoluem numa escala de séculos a milênios. Então, eles desenvolvem uma relação muito próxima entre o desenvolvimento de um com o desenvolvimento de outro. Então, a gente pode, assim, esse ciclo, né, para colocar que você tem um assentamento inicial, né, quer dizer, a instalação de um porto, que, obviamente que se você tem um assentamento, a bacia hidrográfica vai se desenvolver, né? Então, você vai ter as pessoas chegando, as pessoas colonizando o interior, né? Isso que aconteceu no século XVII, XVIII, XIX, né? Hoje não está mais nesse ritmo, mas é o que aconteceu. E à medida que se ocupa a bacia hidrográfica, né? Tipo, uma das principais atividades é a atividade agrícola, que requer o quê? Derrubada das florestas originais e introdução de técnicas agrícolas. Algumas mais, algumas menos destrutivas, algumas disponibilizam mais, outras disponibilizam menos sedimentos, mas, invariavelmente, o aumento da atividade agrícola aumenta a produção de sedimentos das bacias hidrográficas, que vão ser carregadas para as zonas costeiras, aonde estão os portos. Atualmente, isso foi bastante importante, né, até algumas décadas atrás. Porém, hoje, existem algumas bacias, né, quer dizer, isso não é uma regra geral, porque hoje em dia tem muitas barragens, né, barragens para fins de reservação de água ou barragens para fins hidrelétricos, mas o que acontece é que as barragens atuam como retentores de sedimentos. Então, é uma balança. Então, você tem atividade agrícola produzindo sedimento, mas tem barragens retendo sedimentos, né? Então, mas isso altera os fluxos que nós tínhamos antes da intervenção humana, né? E adicionado a isso, né, você vai ter assim, atividade agrícola, não interessa, você vai ter geração de riqueza, isso vai gerar a instalação de indústrias, né, e atividade industrial, consequentemente, vai ter efluentes químicos, e também na atividade agrícola você vai ter os efluentes agrícolas, né, os defensivos, coisas assim, e vai ter crescimento. E tudo isso estimula comércio, e comércio estimula a atividade portuária. E aí entra a questão de que você, para adequar aquele ambiente a manter a atividade portuária funcionando,
você vai ter que adequar o ambiente, né? Realizar dragagens, mudar a geometria do sistema, construir moles, aterrar áreas, e você vai mudar a configuração do sistema. Você está alterando o regime hidráulico sedimentar que você tinha antes para um novo regime. E quando esse regime, por exemplo, um canal, se você aumentar a largura, aumentar a profundidade, ele naturalmente vai querer voltar às suas condições iniciais. E como você tem, devido à agricultura, uma maior produção de sedimentos, mais sedimentos vão estar disponíveis para produzir esse preenchimento dos canais. E aí você entra nesse ciclo, né, de dragagens. Então, nenhuma dragagem é permanente, né? Quer dizer, todo o sedimento está continuamente se movendo na zona costeira, né, nos rios, na plataforma, mas particularmente nos estuários. E se você tem um porto, você vai ter esse ciclo, né, que você vai ter dragagem e, inevitavelmente, você vai ter erosão e vai ter que ter dragagem e a coisa assim vai por diante, né? Alguns portos modernos, né, já vem com uma concepção moderna, são feitos offshore, aí você não tem esse problema, né, mas são poucos casos. A maior parte dos portos do mundo ainda são ambientes, estão em estuários. Bom, e quando a gente fala assim, o que nós conhecemos sobre os sedimentos coesivos, né, até o momento? Bom, existe muitos estudos, né? Se a gente for fazer uma pesquisa bibliográfica, assim, existe muita coisa sendo feita, né? Mas nosso nível de conhecimento ainda é pequeno, relativamente pequeno. Ainda há muito o que se estudar em vários aspectos sobre a dinâmica dos sedimentos coesivos. Quer dizer, a física é relativamente bem entendida, né? Mas a maneira com que diferentes condicionantes ambientais atuam no sistema gera-se várias perguntas muito diferentes. Por exemplo, aqui em Rio Grande, a gente ainda não entende como que funciona esse processo de que a lama vem para a praia, né? Embora a gente entenda um pouco como que a lama sai da praia, porque isso é mais fácil de observar. Né? Mas por que tem a lama ali? Por que ela vem para a praia? Por que ela... Então, são perguntas que nós temos que investigar ainda e é muito o que fazer. Bom, a maior parte do conhecimento que nós temos sobre da dinâmica e da física dos sedimentos coesivos, né, quando a gente fala lama, a maior parte desse conhecimento é experimento feitos em tanques em condições controladas, né, onde permite você isolar uma variável e variar outras, e a partir daí, então, produzir modelos físicos, modelos conceituais que podem ser testados e parâmetros que podem ser usados em modelos numéricos mais complexos. Mas, obviamente, que esses experimentos não reproduzem toda a complexidade do ambiente, particularmente quando a gente coloca a componente biológica dentro do sistema. Porque a componente biológica é extremamente importante na dinâmica de sedimentos coesivos, porque você tem organismos que aumentam a coesão e tem organismos que diminuem a coesão do sedimento, né? E é muito difícil você trabalhar com isso em termos de experimentos controlados. Nós temos ainda uma capacidade muito limitada de observação, né? Então, nós temos equipamentos modernos, assim, existe a cada ano que passa novos instrumentos vêm sendo testados para medir variáveis dinâmicas do ambiente, mas ainda assim a nossa capacidade observacional é muito pequena, né? E todas as nossas observações entram num problema de escala de tempo e escala de espaço, né? Porque como os fenômenos são muito efêmeros e como os fenômenos mudam muito rapidamente em uma escala de espaço muito pequena, nossa observação ainda é muito limitada, né? Então requer, e instrumentação é cara, ir para o campo é caro, né? Então tudo isso gera um problema. Então geralmente você faz experimentos com tempo limitado, com espaço limitado, e aquilo que você aprende desse experimento depende dessa configuração. Geralmente, quer dizer, a gente tenta caracterizar sedimentos finos, sedimentos grosseiros, né? Mas raramente nós temos isso, né? Geralmente você tem mistura, você tem areia, e tem lama, e tem argila, né? E tudo isso está misturado e mudando no tempo. Às vezes você tem mais areia, às vezes você tem mais lama, e quando você vai trabalhar isso, você tenta se simplificar, né? Então, mas não dá. Então, todos os sedimentos estão correndo ao mesmo tempo e mudando também continuamente.
né? E aquilo que eu já falei antes, né? Mas enfatizando aqui, né? Que falta uma abordagem multidisciplinar. Às vezes os experimentos são muito atidos à parte da engenharia, né? E da física, e não dão o devido valor não o valor, mas assim, a importância dos aspectos biológicos, que realmente desempenham um papel importante na dinâmica dos sedimentos coesivos. E cada vez mais a gente está usando computadores, né, para poder criar, assim, uma vez que a gente entende a física do processo, que nós podemos parametrizar os processos, nós podemos usar computadores para fazer simulações, né? Só que os modelos que nós temos ainda são modelos sofisticados, porém ainda deixam muito aquém de desejar as resoluções espaciais e temporais que nós gostaríamos de ver os processos, né? Porque a capacidade de computação ainda existe limitantes, né? E às vezes o problema, você precisa de um supercomputador para estudar um determinado processo que não dá certo. Então, ainda o uso de modelagem numérica vem aumentando significativamente, né? Mas ainda assim, são para processos muito focados em específicos. Bom, então aqui eu encerro esse primeiro vídeo, que é um vídeo introdutório da disciplina, e daí ficamos de marcar um dia para conversarmos sobre o que eu falei nesse vídeo e combinar assim os próximos vídeos. Então,